o Senhor não voltou atrás, né? Abraão falou assim, Eliezer, o Senhor falou assim, não, vai ser de ti, Gerardo. Você só não está vendo, você só não está enxergando. Agora eu vou te tirar de um ambiente e eu quero que você vá para fora da tenda, né? E glória a Deus que Abraão obedeceu, né? Mesmo sendo nesse período, né, que os estudiosos declaram, né, que é um período cedo, período de dia, e o Senhor falou para ele, conta as estrelas, se é que pode contar. Ali já aumenta mais ainda, né? Porque Abraão sabe da esposa que ele tem dentro de casa, que é uma esposa estéril. Então já vai aumentar cada vez mais o milagre, o poder de Deus. Eu gosto da Bíblia Sagrada, que ela não oculta os momentos escuros de ninguém. Ela não oculta, ela mostra, ela revela, porque é aí que se manifesta a glória de Deus. Oi, gente! Mais um podcast começando. Você que nos acompanha pelo YouTube ou pela TV, seja muito bem-vindo. Você está no podcast bíblico e vamos estudar a palavra de Deus. Ela que é viva, ela que é eficaz, que nos transforma todos os dias. Essa palavra é poderosa. O capítulo de hoje é o Gênesis 15, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, facinho de você encontrar. E o capítulo, ele é um número grande. Você vai encontrar o número 15 e veremos aqui sobre Deus animando a Abrão e prometendo-lhe um filho. E também veremos sobre Deus fazendo um pacto, né? Uma aliança com Abrão, um total de 21 versículos e vai ser uma grande bênção. E é claro que eu não estou aqui sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira. Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando ele, Pastor Douglas Paz. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos também, que nos assiste nesse momento. Fique conosco, já pegue a sua Bíblia, já vai abrindo aí, se localizando. Tem muita coisa boa de Deus e vai fazer muito bem para você. Em nome de Jesus. Amém, que assim seja. A palavra sempre vem para nos fazer bem, ainda que seja aquele puxão um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha santo, que vai te levar para o caminho certo. Não é verdade, pastor Wallace? Seja muito bem-vindo ao podcast. É uma alegria, né? Sempre estar aqui com vocês e que Deus possa, nesse momento, falar profundamente no nosso coração. A palavra de Deus, ela é sempre boa, né? A palavra inspirada, Sim. sempre boa para muita coisa. É verdade, e hoje a palavra vai vir direto dos céus para a sua vida, então coração aberto, tá bom? Antes de fazermos aqui aquela oração inicial, quero ler com vocês um dos comentários que chegou até nós aqui através do YouTube. Inclusive, se você nos acompanha pela TV e não está inscrito ainda, corre para o YouTube, canal CJC Oficial, se torne um inscrito e participe ativamente aqui em cada programação. Inclusive, olha só, hoje vou ler o comentário da Marília Pereira. Ela comentou assim: amém, que Deus os abençoe hoje e sempre. A gente não sabe aqui qual foi o capítulo que ela estava acompanhando, mas Deus falou com ela, a gente pode perceber isso, né? E que você possa também deixar registrado aqui nos comentários aquilo que mais lhe chamou a atenção, aquilo que Deus falou com você, a sua sugestão, de repente, aqui para o podcast, fique à vontade, nós contamos com a sua participação, então não deixe de comentar, não tem limite, tá? Comenta bastante, participa, e o próximo comentário que a gente vai ler aqui no podcast, de repente, pode ser o seu, tá bom? E agora sim, vamos convidar ele, o convidado de honra do podcast bíblico, o Espírito Santo. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Douglas Paz. Pode ser, pastor? Sim, com certeza. Amém. Você que pode, feche os seus olhos, ore conosco nesse momento. Pai, agradecemos a Ti, Deus, por esse ar que o Senhor nos dá para respirar. Meu Deus, que o Senhor venha falando nesse momento no nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor ministre no profundo dessa vida. Traga um entendimento, traga um socorro, uma direção, Pai, que essa alma está precisando. É o que eu te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor Douglas. E agora sim a gente pode começar. Você já abriu a sua Bíblia, Gênesis 15. Aqui é um texto muito conhecido e vale relembrar, né, que aqui Deus vai fazer a sua promessa, vai fazer a aliança com Abrão, mas o capítulo
capítulo anterior, nós vimos aqui a guerra dos 4 reis contra 5, você se lembra? E no final, ali Abrão não quis a recompensa do rei de Sodoma, porque Abrão pensou assim, não, mas vão dizer que eu enriqueci por conta dele. Não, o Senhor é a minha recompensa, né? Do Senhor que vem a bênção. Então a gente viu no final do 14, Abrão rejeitando ali a recompensa que o rei de Sodoma estava oferecendo para ele. E aqui no início do capítulo 15, a gente vai ler assim, olha só, no versículo 1. Está escrito: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Meu Deus do céu, esse capítulo já começa assim, com o pé na porta, né? Nós vemos Deus aparecendo para Abrão em visão e falando: eu sou a tua proteção, eu sou a tua recompensa. E pastor Wallace, Abrão já chega com o pé na porta. Olha só, ele fala: mas o que o senhor vai me dar? Porque o senhor falou que ia me dar que eu iria ser pai de multidões, mas na minha casa eu não tenho filho. Ah, então vai ser o Damasceno Eliezer. E não é uma pergunta, não é aqui uma sugestão. Ele fala: eis que não me tens dado semente, ou seja, que o Senhor é um Deus recompensador, mas a minha recompensa não chega, né? Eis que não tens me dado semente, então eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ponto final. Aqui Abrão já chega afirmando para Deus: já que o Senhor não tem me dado, se a minha recompensa não está me recompensando com aquilo que o Senhor prometeu, então esse aqui vai ser o meu herdeiro. Olha só que audácia de Abrão aqui, né, pastor Wallace? O Abrão vai demonstrar aí uma confiança, né, de que Deus não vai fazer nada com ele. Eu também entendo que não vai fazer, até porque Deus, ele sabe que somos pó, né? Deus sabe que somos pequenos, né? E um detalhe importante aqui é que o Abrão está falando isso com Deus. Uhum. Diferente da murmuração, que é a gente reclamar com os outros, falar para as pessoas, né? Contar para todo mundo, né? Tá faltando alguma coisa, ele está falando com Deus aqui. Ele não está falando com qualquer um. Eu entendo que qualquer ser humano, ele pode chegar diante de Deus com confiança e expor sua necessidade, suas frustrações, suas dores, né? O que está precisando, né? O porquê que está sofrendo. E Deus sabe muito bem lidar com isso, com a grandeza que ele tem. Exato. Então a gente vê aqui Abrão, ele não esconde a sua frustração, não esconde as suas dúvidas, né? Assim como tantos outros personagens. Eu me lembro, se eu não me engano, foi em Mateus que nós lemos, né? Que ali João Batista fala assim, ele batiza o Senhor Jesus, né? Ali tem a confirmação que aquele era o Filho de Deus, mas quando João Batista estava preso, ele manda os servos irem perguntar se, será que é esse realmente aquele que havia de vir? Ou seja, veio uma dúvida, e a Bíblia está tudo registrado. Os erros, as dúvidas, as frustrações, está tudo escrito aqui. Então, a Bíblia não faz questão de esconder, está registrado. Abraão não esconde a sua frustração, mas como o pastor Wallace falou, o ambiente mais seguro que você pode expor as suas questões, as suas dúvidas, é na presença de Deus. É para aquele que tem as respostas para poder te dar. Então, que possamos estar nesse ambiente seguro, que possamos ter essa confiança diante de Deus. E a gente vê a audácia aqui, né, pastor Douglas, que ele estava expondo a sua frustração, mas já chega afirmando. Então, já que você não tem dado, que era a questão dele, mas ele ainda faz uma afirmação a mais. Então, já que você não me tem dado, esse aqui vai ser o meu herdeiro. Olha só, pastor. Ele chegou, né, com o pé na porta ali, falando com o Senhor. E ele tinha ouvido, né, o versículo 1, ele tinha ouvido o Senhor, a palavra do Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor em visão, ele falou, e o Senhor disse para ele: Abrão, não temas, né? Eu sou o teu escudo, eu vou te guardar, eu vou te proteger, e além disso, eu sou o teu grandíssimo galardão. Mesmo assim, ele deu essa palavra, né, para o Senhor, e ele falou assim: olha, Deus, eu olhando pela minha ótica, eu não tenho. Então, eu tenho um dentro da minha casa, ele vai ser o meu herdeiro. E quantos de nós, né? Olhando pela nossa ótica,
deixamos a palavra de Deus de lado, as garantias, como, né, foi falado aqui. João Batista estava batizando e estava ali muita multidão chegando, e daqui a pouco ele pergunta, será que é ele que deveria vir? Será que é ele que deveria de chegar nesse momento e fazer, curar, libertar, sarar, salvar? Será que é o Senhor Jesus? Então aqui Abraão também, né? Ele está passando por um momento na vida dele em que aquilo que está ao seu redor, ao seu derredor, não está mostrando perspectiva de que ele vai ser pai de multidão, de que ele vai ter Sara estéril, de que ele vai ser pai, né? Então ele começa a observar que o tempo está passando, que as horas estão passando, os meses estão passando, e ele fala, só pode ser o que está dentro da minha casa, o mais próximo ali de mim. E ele aponta, né, para Eliezer, ele fala assim, é esse aqui, porque eu não tenho herdeiro, né? Então Deus vai começar a falar com ele aqui grandemente. É forte, né, pastor? E eu sei que isso aqui Deus vai trazer, é muito forte. Sim, tanto que, até continuando, né, aqui o texto, nós vamos ver no versículo 4, a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, né? Abraão cresceu, Deus falou assim, vamos ficar quietinho, não vai ser esse o seu herdeiro, eu dei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Mas aquele que de ti será gerado, este sim será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Não é à toa que nós chamamos Abraão, né, como o pai na fé. Não é à toa que está lá na galeria dos heróis da fé, porque foi imputado por justiça. Mas voltando aqui um pouquinho no versículo 4, nós vemos que como até o pastor comentou aqui, nós vemos Abraão olhando mais para as circunstâncias, para aquilo que está diante dos olhos, para o tempo que está passando e não se agarrando na promessa, na palavra de Deus. E isso, pastor Wallace, continua acontecendo. Nosso olhar não é um olhar de fé, não é um olhar que tem certeza na promessa, mas é um olhar nas circunstâncias, é um olhar na confusão, é um olhar no exame médico que veio acusando certa situação, não sei, mas que o nosso olhar possa ser outro, que possamos enxergar a situação com os olhos da fé. É verdade. O ser humano, né? Antes disso, quero contar uma coisa. Claro. A questão da Bíblia nunca escondeu a humanidade, né? Dos profetas, Sim. dos patriarcas, né? Reis, homens de Deus, né? Heróis da fé. Vai deixar aqui bem claro que eles também eram seres humanos, né? Que eles tinham as dúvidas, né? E é assim, não é engraçado, mas é curioso a gente olhar que mais à frente Abraão vai dar vai dar atenção para a ideia torta de Sarai, que é de se deitar com a escrava, ou seja, parece que mais uma vez não se agarrou à promessa. Ou seja, nós vemos grandes personagens, assim como nós, que estamos em um constante projeto, em um constante aperfeiçoamento, não é verdade? É verdade. O ser humano, ele está sendo trabalhado por Deus na questão da confiança. O Abraão, ele vai agir como muitos de nós talvez agiríamos, né? O plano B. Vamos propor alguma coisa, né? Se o senhor não fizer, vai ser desse jeito. Né? Tem essa opção, né? Se Deus não curar, tá bom, né? Tem um remédio, dá para eu tomar para a vida inteira, né? Se nada acontecer, eu vou partir para outra, eu vou tentar isso aqui. Então, a gente está sempre propondo alguma coisa, como é que pode dizer, como uma solução, se caso Deus não se manifestar, né? Isso é uma certa desconfiança, mas eu entendo que o ser humano ele está sujeito a essas dúvidas, né? Essas incertezas aí. Por isso que a palavra nos manda ser como crianças, né? A criança, se o pai colocar ela num lugar um pouquinho mais elevado e falar, pode vir que eu vou te segurar, a criança não pensa duas vezes, ela se joga assim, ó, sem reservas. Então, Deus nos chama a isso, para olhar para a inocência, para a pureza de uma criança, que não tem dúvidas, que confia 100% no caráter do pai e se lança, que possamos ser assim. Não é fácil, né? A gente vai ver o próprio Abraão passando por isso e falhando, mas uma hora vai acertar e que possamos chegar nessa estatura de fé. E a gente vê aqui, interessante, quando Deus chama Abraão para fora da tenda, ou seja, fora da limitação humana, fora daquilo que ele estava enxergando, mas olhar para o céu. E é interessante, pastor, que a gente até estava comentando aqui antes, né? De que há uma teoria que
quando Deus chama Abrão, não estava de noite, como nós costumamos achar, né? Para olhar para as estrelas e quantas estrelas tem. Tem uma teoria que acredita, né? Que quando Deus chamou Abrão, estava de dia. Falam, como assim? Porque no final desse capítulo, não vou me lembrar aqui ao certo o versículo, mas diz que o sol se pôs. Então, isso leva a crer, alguns estudiosos, que estava de dia. E, pastor Douglas, isso só aumenta ainda, né? Aquilo que Deus estava querendo comunicar para Abrão. Porque se estava de dia, não tinha estrelas no céu para que Abrão pudesse olhar e contar, né? Com a exclusão do sol. Mas as estrelas continuam lá, porque o céu continua lá, ele só não consegue ver. E assim também para Abrão, olha só. Deus fez uma promessa, por mais que ele não esteja vendo, continua lá, a palavra continua valendo. Continua valendo, e aqui o Senhor não voltou atrás, né? Abraão falou assim, Eliezer, o Senhor falou assim, não, vai ser de ti, Gerardo. Você só não está vendo, você só não está enxergando. Agora eu vou te tirar de um ambiente e eu quero que você vá para fora da tenda, né? E glória a Deus que Abraão obedeceu, né? Mesmo sendo nesse período, né, que os estudiosos declaram, né, que é um período cedo, período de dia, e o Senhor falou para ele, conta as estrelas, se é que pode contar. Ali já aumenta mais ainda, né? Porque Abraão sabe da esposa que ele tem dentro de casa, que é uma esposa estéril. Então, já vai aumentar cada vez mais o milagre, o poder de Deus. Eu gosto da Bíblia Sagrada, que ela não oculta os momentos escuros de ninguém. Ela não oculta, ela mostra, ela revela, porque é aí que se manifesta a glória de Deus. Então, aqui Abraão, eu creio que na cabeça dele, na mente dele, ele está vivendo uma confusão, os neurônios dele, as informações chegando do alto para ele, está falando assim, meu Deus, ele não mudou nada, eu até falei que era esse aqui perto de mim, né? E Abraão continua ali agora conversando com Deus, e o Senhor falou para ele, eu quero mudar a sua visão, vai vir de ti. Porque a minha palavra, ela continua sendo o quê? Ela continua sendo fiel, né? E no versículo 6 fala, né? E creu ele no Senhor. Então ele começou a não crer mais naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava ouvindo, no diagnóstico de um médico, de uma circunstância. Quantas pessoas hoje em dia, né? Pegam o diagnóstico do médico e o médico fala, olha, acabou para você. Não dá mais. Isso aqui é só um milagre, é só Deus para fazer algo aí acontecer, porque eu sou limitado, mas Deus não é. Então, quando ele creu aqui no Senhor, e essa justiça não é uma justiça do homem, é uma justiça divina, é uma justiça de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Exato, até porque, pastor, não tinha referências ali. Hoje a gente conversando aqui, a gente lembra de Abraão, a gente citou aqui, a gente lembrou de João Batista, né? Porque já tem uma história, nós temos os registros. Querendo ou não, fica mais fácil de associar. Mas pensa Noé. Como é que foi? Não tinha referência de barco, não tinha nem sequer chovido. Pensa Abraão, que referência que ele tinha antes, né? Então, era tudo muito novo, ele estava sendo trabalhado, enfim. Mas nós vemos ele sendo moldado por Deus e confiando cada vez mais. A gente vê, né, que a Bíblia não esconde as falhas. Até o próprio Jesus, a gente vê em Lucas, que é um dos evangelhos que mais foca na humanidade dele e mostra que ele suou sangue, que é o ponto mais alto de estresse que uma pessoa pode estar, né? De ansiedade, de preocupação, mas nós vemos que ele superou tudo isso e nós devemos olhar para essas falhas de grandes personagens, como o de Abraão, por exemplo, e se ele falhou aqui, então eu não vou falhar. Se está registrado aqui, não é como se fosse uma autorização, então eu posso errar à vontade, posso falhar à vontade. Não, a gente busca não errar. A nossa busca é em andar certo, é fazer aquilo que é correto e copiar aquilo que eles fizeram que deu certo, então a gente vai copiar também, são esses ensinamentos. E quando a gente olha para Abraão saindo da tenda da limitação, né, como acho que é o pastor Michael que fala muito disso, né, da tenda da limitação, de dia ou de noite, não sei, mas Deus chamou Abraão para olhar para o alto, para olhar para os céus, porque é de lá que vem o socorro, não é isso que a gente aprende com a palavra? Que possamos não olhar para
aquilo que está diante dos nossos olhos, mas olhar para cima, porque Ele é o nosso socorro, é a nossa proteção, é o nosso galardão. E aqui a gente vê, né, continuando, do versículo 7 ao 11, Deus vai lembrar para Abrão sobre o passado, para fortalecer ele da confiança a respeito do futuro, porque Deus já sustentou Abrão em tantos momentos, em tantas situações. Agora Deus está relembrando: olha, eu também vou ser contigo. Eu não falei e eu não cumpri? Eu vou fazer mais uma vez, eu não vou falhar com a minha palavra. E aqui tem a confirmação disso por meio do ritual dos animais partidos. E pastor Wallace, a gente olha aqui e fala: não estou entendendo nada. Que é isso, animal partido no meio? O que esse ritual simboliza? O que isso quer dizer? Qual o significado? Então, naquela época, havia-se um costume de se sacrificar os animais, né, partindo em duas partes, colocando um de frente para o outro. E a pessoa, então, que estava se comprometendo, fazendo algum tipo de promessa, ela passaria entre os animais partidos. Lá no versículo 17, aí de Gênesis 15, vai dizer: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, né, entre os animais partidos ali. Sim. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão. Então quer dizer que esse fogo aqui, como vai dizer, essa tocha, né, simboliza o próprio Deus. É como se o próprio Deus estivesse passando pelo meio daqueles animais partidos, como se o próprio Deus estivesse dizendo para Abrão: tá vendo, Abrão? Eu estou fazendo um pacto contigo. Eu estou me comprometendo. É como se fosse um tipo de promessa unilateral, né? Eu vou cumprir a minha parte. O que eu estou dizendo para você, eu vou cumprir. Então esse sacrifício aqui vai marcar, na verdade, até a questão da dúvida do Abrão, que ele vai manifestar aqui. Deixa eu ver qual o versículo. O versículo 8 ele vai dizer: disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Né? Então é como se Deus estivesse dizendo: ó, eu vou fazer. Aí manda ele fazer todo o ritual dos animais, e o próprio Deus simboliza estar passando pelo meio dos animais ali, para dizer: olha, tá vendo que eu estou fazendo um pacto contigo. A minha aliança, a minha promessa, eu vou cumprir com você. Exato, isso é muito forte, né? E é de ensinamento para nós, porque lá no primeiro programa, no Panorama Geral, a gente não tem tempo de falar de tudo, né? Do que significa, mas que bom que você está acompanhando e que Deus está ministrando com você, porque eu não vou me lembrar agora qual capítulo que eu cheguei a escrever isso, né? Mas vou tentar lembrar de tudo. Que compara o Abraão com o próprio Jesus, que assim como o Abraão deixou a sua parentela, né, a casa de seu pai, Jesus deixou os céus, deixou o esplendor de glória, veio viver aqui e passou no meio da humanidade, não é verdade? E cumpriu por completo ali o plano de redenção, e isso é maravilhoso. Eu posso ter falado aqui por completo, não vou lembrar exatamente, mas voltando aqui para o texto, né, a gente vê que essa questão do sacrifício fala aqui antes, desde o versículo 7 ao 11, e do finalzinho a partir do 17, que é quando Deus faz a aliança. Mas vou voltar com vocês aqui para o 12, que vai dizer de antes da aliança, né? Teve ali um momento de escuridão, e Deus vai revelar que a descendência vai ser escravizada por 400 anos. Ou seja, nós vemos que Deus não está prometendo uma jornada fácil, nem para Abrão, nem para os seus descendentes. Até porque os levantes do inimigo contra os planos de Deus são constantes. Mas nós vemos que Deus estava com Abrão, assim como esteve com os seus descendentes. Então, pastor Douglas, não é uma trajetória fácil que Deus nos promete, mas é uma trajetória onde Ele nos assegura que estará conosco. Sim, Ele nos assegura. No versículo 1 ele fala sobre o que é o nosso escudo. No versículo 7 ele fala de onde tirou Abrão. Falou: Abrão, te tirei de Ur dos Caldeus. Eu tirei dessa cidade, eu tirei desse ambiente. E a mesma coisa ele faz hoje. Ele muda a pessoa de ambiente, ele transforma a vida da pessoa. E claro, o inimigo vai tentar contra aquela vida, vai vir de um lado, do outro, para tirar ela realmente da presença de Deus. Mas o Senhor garante, vai estar com ele, vai acontecer situações de aflições, vai acontecer momentos difíceis, mas a minha presença está contigo. Lembra que eu sou o teu escudo, lembra da onde eu te tirei, faça a lembrança disso aqui, porque vai haver um momento que não são 2 dias, 3 dias, não, são 400 anos.
Então, é um período, é um momento que vai acontecer que não é uma noite ou um dia, são bastante anos. Então, Deus fala assim, olha, vocês vão ver acontecer, mas a minha presença vai estar contigo, você vai ter a garantia de que nada vai lhe faltar. Então, hoje, né, eu falo muito isso para os jovens, vocês precisam crer na palavra de Deus a ponto de vocês responderem para o diabo, dizer para ele que vocês têm a garantia da palavra de Deus a seu favor e a justiça dele vai se manifestar. Exato, isso é forte. E quando a gente olha para o texto bíblico, Deus deu ali, não revelou qual era todo o trajeto, tudo que iria acontecer com Abrão e seus descendentes, revelou algumas coisas, mas deu aquele vislumbre, né, de que Abraão seria o pai de multidões. E às vezes é muito fácil a gente só querer o pai de multidões, mas não querer passar por cada fase que Abrão e posteriormente Abraão, né, teve seu nome trocado, tudo aquilo que ele passou. Pastor Wallace, isso é muito sério, porque é muito fácil a gente ver lá o atleta ganhando a medalha, o troféu, mas só Deus sabe, ele, os treinadores ali, quanto tempo foi de sacrifício de tempo, sacrifício de muitas das vezes estar com a família, de comer aquilo que ele desejava comer, de sacrificar o seu corpo mesmo, né, de fazer as atividades, enfim. É muito fácil desejar um momento de glória, o pai de multidões, mas passar por cada fase, será que estamos dispostos a passar por completo sobre o plano que Deus tem para as nossas vidas? É verdade, isso aí mostra que a gente tem sempre um hiperfoco nos resultados. A gente não observa os processos, né? O Davi, quando se tornou rei, não virou rei do dia para a noite. Sim. Teve um processo, né? Enfim, para Jesus nos salvar na cruz, né? Ele teve que passar pela cruz. Hebreus 12 vai falar que ele suportou a cruz, desprezou a afronta, para depois se assentar à destra do trono de Deus. Então, mesma coisa com Abrão. Apesar de Deus ter cumprido na vida de Abrão individualmente o que ele disse, que era ter um filho, né? A gente vê também que a promessa de Deus não se limita na nossa vida. Ela é muito grande, né? Exato. A promessa era muito maior do que Abrão. Esses 400 anos, né? Essa profecia de acontecimentos futuros, né? Vai dizer que o que Deus vai fazer na minha vida, quando eu morrer, ele vai continuar através dos meus filhos, né? Dos meus netos, da minha posteridade, né? Então, o que Deus tem para mim não para só na minha vida, né? Ela vai continuar. É a bênção até 1000 gerações, na verdade, que você assuma isso para a sua vida. No finalzinho vai dizer que apesar dos 400 anos, mas diz, mas eu também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Você que estava conosco em Êxodo sabe que o povo saiu do Egito muito próspero, com ouro, prata, pedras preciosas, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Então, apesar de tudo, Deus nos assegura sempre, e daí que é importante a tua história tá nas mãos do autor certo, tá? Não confia no teu coração é enganoso, não confia nas pessoas ao seu redor, confia no Senhor, sai da tenda, olha para o alto, confie nele para ser o autor da sua história, como nós já vimos aqui em tantos personagens, por mais conturbado que seja, no final dá certo, no final Deus garante vitória, Deus cumpre aquilo que ele fala, tá? E pra gente poder encerrar esse capítulo maravilhoso de Gênesis 15, onde Deus chama ali Abrão para fora da tenda, onde Abraão crê e isso lhe foi imputado por justiça, é um marco muito importante na jornada de fé e na vida de todo cristão. Nós vamos agora encerrar com um comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: depois da guerra, o Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe que não tivesse medo, pois ele era a proteção e o grande galardão de Abrão. Entretanto, Abrão ainda não tinha filhos e estava inquieto, pensando que um dos seus servos seria o seu herdeiro. Ali o Senhor prometeu que lhe daria um filho e este seria gerado do próprio Abrão. Além disso, sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abrão creu na palavra e depositou a sua esperança naquele que nunca falha, no Deus que cumpre o que promete. O Senhor exerce o domínio sobre tudo e está sempre pronto a recompensar aqueles que, como Abrão, creem em sua palavra e por isso aguardar o Altíssimo e esperar na pessoa certa. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e também pastor Wallace Marinho. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Pastor, fala para nós, qual que é o endereço de onde o senhor está, os horários, as mídias sociais, fica à vontade. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês, né? Que Deus continue abençoando mais e mais.
Eu tô ali na Praça do Carmo, na Avenida Brás de Pina, 874, Penha Circular, né? Os cultos de domingo ali, nós temos 8h30 da manhã, 15 horas e às 18 horas. E é isso. Perfeito, pastor, muito obrigada. E pastor Douglas Paz, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Pastor, fala para nós o endereço de onde o senhor está, os horários, as mídias sociais, você pode ficar à vontade. Amém. Obrigado vocês pelo convite, tá bom? E nós estamos ali na igreja de Anchieta, né, em frente à passarela, em frente à estação de trem, a Avenida Nazaré, número 2408, em Anchieta. E os nossos cultos, quarta e sexta-feira, eles acontecem nos horários 8, 15 e 19 horas. Ao domingo só tem uma mudança no último horário. E também, aos domingos, ele acontece às 8 da manhã e às 18 horas. Eu aguardo por você, de perto e também de longe. Deus abençoe a sua vida. Perfeito, obrigado meus amigos pastores e muito obrigada a você de casa pelo seu carinho, sua audiência aqui de segunda a sexta. Dever de casa, Gênesis 16, faça aquela leitura e volte para o próximo programa para a gente continuar meditando e aprendendo mais e mais. E não esquece de comentar bastante aqui se você está pelo YouTube, combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço, que Deus os abençoe, até mais, tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!